O que acontece? Eu tenho algumas reflexões para fazer para vocês enquanto analista do comportamento. Bom, quando eu ensino itens, objetos para essa criança, eu consigo promover uma expansão rápida e uma exposição dessa criança a diferentes tipos de itens, a diferentes tipos de palavras. Quando eu ensino itens, quando eu ensino objetos, eu consigo também manipular a motivação dessa criança. Por quê? Porque eu posso começar a ensinar, por exemplo, para ela pedir itens que ela queira. Então, ela fazer mandos, fazer pedidos. E aí é mais fácil eu manipular essa motivação dela. Outro ponto é que quando eu tenho item, é algo mais concreto. É mais fácil, por exemplo, se eu quiser usar uma comunicação por troca de figuras, usando figuras, eu consigo ter algo mais concreto. A foto de um celular, a imagem de um celular e o celular. Então, é algo mais concreto. E aí a gente muitas vezes tem algumas discussões com as fonoaudiólogas. Então, às vezes o analista do comportamento tem uma visão, o fonoaudiólogo tem outra, porque o analista do comportamento que estuda sobre comportamento verbal é um profissional que vem atuando na estimulação da comunicação das pessoas com autismo. Mas nós já temos aí muitas fonoaudiólogas que estão se tornando analistas do comportamento. Então, elas estão pegando o melhor dos dois mundos, da fonoaudiologia e da análise do comportamento. O fonoaudiólogo, ele entra muitas vezes para nos ajudar nessa questão dos alvos, por causa da questão da aquisição de fonemas e uma série de coisas. Por isso que é muito importante que cada vez mais a gente tenha fonoaudiólogos que entendam de comportamento verbal e que entendam de análise do comportamento, haja vista que a análise do comportamento é a forma de intervenção com maior evidência científica recomendado pelas grandes associações dos Estados Unidos, como eu já falei para vocês em outras aulas. Associação Americana de Pediatria, de Fonoaudiologia, de Terapia Ocupacional, de Psicologia e várias outras. Vamos pensar e vamos falar um pouquinho sobre ensinar a criança o por favor. Então, nesse momento, eu quero te convidar a pensar 100 boas maneiras, por favor, tá? Não é o momento da gente ensinar boas maneiras para essa criança que está aprendendo a se comunicar. Você não vai começar a ensinar uma criança que está aprendendo a andar já a correr e fazer uma maratona. Então, esse é o mesmo raciocínio aqui. Então, palavras como por favor, obrigado, elas são muito importantes, mas muitas vezes elas confundem as crianças que elas estão aprendendo, né, a linguagem, elas estão aprendendo a se comunicar. Mas, não. Então, são palavras que a gente tem que evitar a ensinar logo de início, porque como elas são usadas em diversos contextos, elas vão gerar uma confusão. E aí você não vai conseguir fazer essa relação entre celular e o item celular. Eu falo celular quando eu quero o celular. Então a gente precisa simplificar esse ensino, simplificar essas relações. E muitas vezes elas acabam aprendendo esse por favor, mais, de uma maneira muito robotizada, muito roteirizada. Ela acaba falando, mas sem entender qual é o sentido daquilo. Com certeza vocês já devem ter visto uma criança com autismo que aprendeu a falar e que faz dessa forma. Então a gente precisa ficar atento nisso no momento que a gente vai ensinar. A criança, ela pode cometer o erro de achar que, por exemplo, água se chama água por favor, e não só água. Então, ela pode achar que os objetos, eles têm o nome que você está colocando ali na frase. Então, nesse início, é muito importante tornar as coisas bem simples, um passo de cada vez. Você precisa pensar que você está ensinando essa criança, ela está nos primeiros passos, então você tem que manter uma linguagem curta, palavras curtas, uma palavra só. Tenta não usar frases ou frases o mais curta possível. Então não é curta e grossa, é curta e doce. Uma entonação de voz, como você falaria com uma criança, mas frases curtas, nada de frases longas, de muitas explicações, tá? Então, ao invés de você falar assim, você quer ir no balanço um pouquinho? Você só fala balanço, balanço, balanço. Então você mostra o item, você repete a frase, mas nada, a palavra, né, não fala a frase.
e você vai associando a palavra balanço com o objeto balanço. Outra coisa muito importante para a gente estimular a linguagem, a comunicação dessa criança é a nomeação. Ensinar essa criança a fazer nomeações, que na análise do comportamento a gente chama de tatos. Assim como a gente tem pedidos para mando, na análise do comportamento a gente tem nomeações para tatos. É através de ensinar essa criança as nomeações que essa criança vai começar a adquirir o quê? Adquirir repertório, adquirir vocabulário, para que assim ela possa começar a estar pronta para poder o quê? Para poder se comunicar com as pessoas, para poder fazer trocas e interações sociais com as demais crianças, com os demais adultos. Então pense nisso, a gente precisa ter uma ordem, ter uma hierarquia, uma organização das coisas que a gente ensina para a criança. E isso começa quando eu faço um processo de avaliação muito bem feito, onde eu faço um levantamento de todas as habilidades que essa criança tem, para que aí sim eu possa começar ensinando do mais fácil para o mais complicado. Senão você vai começar a querer ensinar coisas para essa criança que não vão fazer sentido, que ela não vai ter repertório ainda o suficiente para aprender. Então pense nisso. Quando você estiver construindo uma linguagem expressiva, uma linguagem de fala, lembre-se que linguagem receptiva é a minha capacidade de entender, ouvir. Linguagem expressiva, a minha capacidade de falar. Então, quando você estiver construindo essa fala, você precisa focar na qualidade ao invés da quantidade. Pense nisso. Outro ponto importante que a gente precisa refletir é sobre quantidade versus qualidade. Então, é melhor você ter palavras curtas, menos palavras, palavras mais curtas, tá? De sílabas, palavras, né? Então, 2 sílabas, palavras simples, sem muitos encontros consonantais, né? De pra e outros. Mas que essa criança possa fazer uso dessas frases de maneira correta, de maneira funcional e não scriptada, não robotizada, do que você ter muita frase, muitas frases, muitas palavras, mas ela não ter compreensão disso, não fazer uso funcional, ter realmente só falas muito scriptadas, robóticas, tá bom? Então foca nisso. É melhor você ter qualidade do que quantidade. Devagarzinho, devagarzinho, passo a passo, você vai completando aí essa caminhada. Bom, a gente deve ensinar. O que a gente deve ensinar, então, como as primeiras palavras? Quais são as primeiras palavras que a gente deve começar? A gente deve ensinar objetos, né, itens como uma caneta, como um celular, algo assim. Ou a gente deve ensinar ações. Bom, e o que acontece? Então, ações, por exemplo, de balança, corre, empurra, brincar, esse tipo de coisa. Então, a gente deve ensinar palavras que são ações ou são itens. Bom, quando eu falo de ações, o que acontece? A criança ela pode usar algumas palavras de ações para ter as suas necessidades atendidas. Então, ela aprender a usar os verbos, né, ações, é algo importante para ela, é algo importante para a gente ensinar a comunicação, para ensinar a importância da comunicação. Mas o que acontece? Muitas vezes essa criança ela acaba não generalizando essas ações. Então, às vezes ela não pede balançar em diversos contextos. Às vezes ela não pede, de repente, uma ação que ela pede em casa, ela não pede na escola. Por quê? Porque essas relações de ações, elas acabam sendo mais abstratas, acabam exigindo um nível de compreensão melhor dessa criança. E também é difícil, se eu for usar comunicação por figuras, é difícil com que essa figura às vezes simbolize exatamente o tipo de ação. Às vezes, quando a gente vai ensinar ação, a gente acaba optando por fazer uso de videozinhos que vão mostrar essa ação e aí essa criança pode nomear e aprender o que é. Então, nós analistas do comportamento costumamos a começar a ensinar itens, sempre itens que são de preferência da criança e itens que são para a criança fazer algum pedido. Então, fica aí essa reflexão.